Lula recebeu o presente em razão de empatia pessoal com o colega francês. Assim, o presente é de sua propriedade, pois foi ele, neste caso, e não a União, o homenageado. Esta é exatamente a mesma hipótese de Bolsonaro, absolutamente nenhuma diferença. Quem diz é o Capês, eu estou lendo, quem está falando é o Capês. E por uma razão muito simples, ambos receberam bens para seu uso pessoal. São frequentes os casos de autoridade do mais elevado nível em todos os poderes, presenteados com bens destinados ao seu uso pessoal, o que, do ponto de vista da lei, não é crime. Poderá configurar improbidade administrativa quando o doador do presente tiver algum interesse que possa ser atendido pela autoridade presenteada, coloca o número da lei, ó, tá bonitinho, mas crime não é. O peculato está previsto no artigo 312 caput do Código Penal. Resta claro que o pressuposto lógico necessário para o crime de apropriação é de que o sujeito se aproprie do que não é seu. Ninguém se apropria daquilo que já lhe pertence. Apropriar-se significa tomar para si, apoderar-se do alheio. Os presentes recebidos, nos termos do decreto número 4.344/2002, não integram o acervo público da União. Até mesmo a interpretação do TCU ressalva que bens personalíssimos pertencem à pessoa física do presidente. Para o presidente da República, não importa o valor do presente. Há bebidas de valor elevado, mas que por sua natureza perecível não se destinam a ficar armazenadas no acervo público presidencial. Tal definição não fica, portanto, a cargo de subjetivismos, pois o direito penal não é elástico a ser movimentado de acordo com as contingências do momento. Admitindo-se, porém, por amor ao debate, que existam dúvidas sobre o conceito de bem personalíssimo, eu gosto disso. Eu gosto como assim, mas para quem está com dúvidas? Se ainda tem dúvidas sobre isso, e adotando-se como normal a política de 2 pesos e 2 medidas, não, ainda que exista dúvida, ainda que seja 2 pesos e 2 medidas, mesmo assim, não há como dele exigir que tivesse conhecimento de que os bens recebidos deveriam integrar o patrimônio da União, porque até agora, nem mesmo a comunidade jurídica tem posicionamento uniforme quanto ao tema. A esse respeito, a portaria número 59, de 8 de novembro de 2018, classifica joias como de natureza personalíssima. Em novembro de 2021, foi revogada pela portaria número 124, ocorre que o GAD, Gabinete Adjunto de Documentação Histórica, Presidente da República, que não tem vinculação política, são funcionários de carreira, como o Capês conta no início do texto, antes da revogação dessa decisão, informaram que os presentes estavam classificados no acervo privado. Antes de revogar, já está no acervo privado. Deste modo, A. Os presentes são de propriedade privada do ex-presidente, como os de Lula também são. B. Diante das informações recebidas pelo GAD e por sua assessoria, Jair Bolsonaro não tinha como saber que os bens integravam o acervo da União, até porque não integram. Nesta última hipótese, há o erro do tipo inevitável previsto no artigo 20 do Código Penal, segundo o qual o erro sobre o elemento constitutivo do tipo legal exclui o dolo, mas permite a punição por crime culposo se previsto em lei. Com esse emaranhado de normas, interpretações subjetivas e procedimentos mal regulados, Bolsonaro não tinha como saber se os presentes eram seus ou da União. Presumir o contrário é tratar o tema de forma proporcional e demagógica, sem compromisso com a realidade e as regras jurídicas. O desconhecimento dessa elemento típica do crime de peculato elimina o dolo, consistente na vontade de cometê-lo. E aí, segundo o Capês, a conclusão é óbvia para ele. Tô aqui só acotando. Sou meio burro nesse caso. Não se sabia que os bens eram públicos. Desculpa. Se não se sabia que os bens eram públicos, não pode ter querido deles se apropriar. Logo, não houve peculato doloso. O erro foi inevitável, já que até hoje não existe regra definindo se tais bens são públicos ou privados. Com isso, não há crime, mas ainda que tal erro pudesse ser evitado, restaria somente a forma culposa, ou seja, Bolsonaro teria agido com imprudência. Isso não ocorreu, pois foi toda a sua assessoria e órgãos oficiais que lhe informaram serem os presentes de seu acervo privado. Mas mesmo assim, incorreria no peculato culposo, previsto no artigo 312, parágrafo 2º do Código Penal, o qual tem a pena máxima abstratamente prevista de 1 ano de detenção, prescreve em 3 anos, e no qual a reparação do dano até a sentença irrecorrível extingue a punibilidade. Não haverá neste caso organização criminosa nem lavagem de dinheiro, a qual pressupõe o conhecimento da natureza pública do bem alienado. Lendo esse final, né, não tem organização criminosa, lavagem de dinheiro, eu fico pensando, eita, se isso aqui, se o Capês estiver correto, tem uma turma aí no jornalismo que vai estar errada. Se o Capês está certo, a turma do jornalismo vai estar errada, né? Vamos só falar assim.